O estado americano do Alasca cobre 1.700.000 milhas quadradas, tornando-se 7 vezes maior que o Reino Unido. A maior parte desse território é de natureza selvagem e florestas densamente arborizadas. É em meio à beleza isolada da paisagem facetada do Alasca que um mistério permanece. É assustadora a alta taxa de pessoas desaparecidas na região. Uma grande parte do estado passou a ser chamada de Triângulo das Bermudas do Alasca. Aviões caem, caminhantes desaparecem, turistas e moradores do Alasca simplesmente evaporam no ar sem deixar rastros num cenário praticamente intocado. O território onde a maioria dos casos acontece é no chamado Triângulo do Alasca, uma extensão de terra e gelo que corta 4 regiões do estado: a do deserto, dos fiordes, das tundras e das cordilheiras árticas. Seus pontos incluem a grande faixa de terra de Juneau e Yakutsk, no sudeste, a Cordilheira de Barrow, no norte, e Anchorage, no centro do estado. Muitos acreditam que vários desses casos decorrem de fenômenos misteriosos. Seu apelido veio do Triângulo das Bermudas, um local no Oceano Atlântico próximo à América Central, onde supostamente aviões, navios e pessoas vêm desaparecendo ao longo de séculos. Os índios do Alasca, por exemplo, têm explicação para os misteriosos desaparecimentos em sua cultura religiosa. Eles acreditam que existe um espírito maligno chamado Kushtaka, um cruzamento entre o homem e uma lontra que captura pessoas que se afogaram ou se perderam, levando-as para seu reino, onde nunca mais serão vistas. Espíritos malignos ou não, a taxa de pessoas desaparecidas no Alasca é quase o dobro da média nacional. Embora muitos casos envolvam fugitivos ou pessoas que retornaram para casa, o Alasca também tem a maior porcentagem de pessoas desaparecidas que nunca são encontradas. Em 2007, foram notificados 2.833 desaparecimentos e o número cresce a cada ano. O estado do Alasca é um território bastante particular e viver nesse lugar é diferente de viver em qualquer outro lugar do mundo. As condições hostis do ambiente, o isolamento do lugar fazem com que as pessoas acabem recorrendo ao álcool e às drogas para que eles consigam esquecer sua solidão. Existe então uma teoria de que muitas delas, bêbadas ou drogadas, entram na floresta e podem ser vítimas de ataque de animais, acidentes ou até mesmo ataques cardíacos e que têm seus corpos soterrados pela neve, tornando-se impossível de encontrá-las. Muitas pessoas dessa zona ficam semanas e até meses sem ver a luz do sol, condenadas a uma escuridão que às vezes parece eterna, numa temperatura que no inverno chega a 50 graus negativos, tornando-os depressivos, e por isso também o número de suicídios é alto na região. Diante desse panorama desfavorável e pouco saudável para a vida humana, alguns cientistas argumentam que essas poderiam ser algumas das causas dos desaparecimentos e dos fenômenos estranhos que ocorrem neste lugar, já que é muito difícil encontrar vestígios das pessoas desaparecidas, corpos, roupas, veículos ou qualquer tipo de pertence. O que acontece no Alasca não ocorre em nenhuma outra zona do planeta. Atualmente, existem 738 mil pessoas vivendo no território americano, mas desde a década de 50 até os dias atuais, estima-se que mais de 60 mil pessoas desapareceram sem deixar vestígios nesse hostil e isolado sítio gelado. Para aumentar ainda mais a gravidade do problema, estatísticas mostram que o sumiço das pessoas, ao invés de diminuir ao longo dos anos, vem aumentando. Desde 1988 até hoje, entre barcos, aviões, exploradores e residentes do local, estima-se que já desapareceram mais de 16 mil criaturas,
e apenas uma pequena porcentagem dessas ocorrências são esclarecidas. Imaginem todas as histórias de horror e desespero que se desenrolam nesse lugar. Os mistérios, os momentos finais daqueles que sumiram nesse inferno de gelo, a desolação e a tristeza de parentes e amigos que não tiveram os restos mortais de seus entes para lhe dar o devido descanso. Cada desaparecimento tem um nome e uma história atrás de si. Infelizmente, não dá para conhecer todas, por isso eu escolhi para contar 2 das mais intrigantes que aconteceram. O primeiro desaparecimento foi de Rick Hill, um homem de 35 anos. Em 24 de fevereiro de 2004, ele saiu em seu caminhão vermelho para receber o salário em Anchorage, cerca de 250 quilômetros de sua residência. 2 dias depois, seu carro foi encontrado coberto de neve. As chaves estavam na ignição, a carteira de motorista no banco da frente e no porta-luvas havia $292. As pegadas de Rick na neve, arrastando o pé direito, como se ele tivesse machucado a perna, levavam para a floresta e lá desapareciam. A família descartou a hipótese de suicídio. Era mais provável que houvesse sido vítima de um crime ou de uma tempestade de neve que o fez se perder no bosque, uma vez que era usuário de drogas. O desaparecimento de Rick Hill foi um mistério que durou mais de 10 anos. O outro ocorreu no ano de 2005 e foi de um homem de 39 anos chamado Richard Benet, que sumiu cerca de 800 metros do local onde o caminhão de Rick Hills foi encontrado no ano anterior. Descrito pela família como uma pessoa tímida, Richard gostava do isolamento. Ele morava sozinho em um trailer e tinha como hobby explorar o bosque. Em agosto daquele ano, o pai e a tia de Richard foram procurá-lo, pois há tempos eles não se viam. Só que, para surpresa deles, o local estava abandonado. Após conversarem com vizinhos, decidiram entrar na floresta para procurá-lo. Depois de quase 4 horas, Jenny viu ao lado de um tronco podre um esqueleto humano sem a cabeça. O cadáver usava um suéter azul e uma calça leves, a preferida de Richard. A perna direita apresentava uma lesão e em 1980, Richard havia fraturado a perna em um acidente de moto. Logo, tudo indicava que aquele era o corpo de Benet. Um teste de DNA foi feito, mas já haviam muitos meses e os resultados não chegavam. Assim, as autoridades locais, para aplacar a dor da família, entregaram a eles o cadáver para ser sepultado. É curioso que os casos de Rick e Richard, ambos sem nenhuma afinidade entre si, estavam conectados, dado que 9 anos depois, um novo desaparecimento daria uma reviravolta no caso. Ao apagar o incêndio que ocorreu no bosque, onde o corpo de Benet foi encontrado 9 anos antes, os bombeiros, em meio aos restos de vegetação e animais calcinados, encontraram um crânio humano e vários ossos espalhados pelo local. Buscando descobrir de quem era aquele cadáver, os investigadores revisaram os arquivos de desaparecidos naquela zona e, por uma casualidade do destino, deram de cara com o detalhe que abriria os 2 casos em questão. Apesar de Benet haver sido enterrado, ele ainda aparecia na lista dos desaparecidos. Dentro desses arquivos estava a resposta. Havia uma carta enviada da Universidade do Norte do Texas, onde se notificava que o DNA analisado nos restos mortais do corpo encontrado no bosque não era de Richard Benet, ou seja, o corpo descoberto em 2005 não era dele. A carta havia sido enviada 16 meses depois do enterro do cadáver. O defunto sem cabeça que a família Benet havia sepultado, na verdade, era o de Rick Hills e pode ter sido vítima de um crime atroz. Um caso tão insólito como este só pode ocorrer num lugar sombrio como o Alasca. 10 anos depois, ainda não se sabe nada do paradeiro de Richard Benet.
Esses são 2 casos, dentre centenas de outros relacionados a pessoas que desaparecem no inferno gelado e nunca mais foram encontradas.